Se eu seguisse essa lógica, que é uma lógica vitimista que o senhor está colocando. Não, tô não. É vitimista, porque, não, olha só, porque você está tirando mérito... o Nordeste está sendo industrializado. Não está sendo industrializado. Não está. As estatísticas não vão nessa linha. Infelizmente não vão nessa linha. O senhor só está comprando uma espécie de um orgulho. Que é orgulho, não. Olha só, nós fomos prejudicados no passado. Não foram prejudicados no passado. Sempre. E se houve prejuízo... Olha só, e se houve prejuízo no Nordeste no passado, houve prejuízos pontuais. Os problemas brasileiros, eles estão intimamente ligados à falta de uma elite política decente que entenda os problemas do Nordeste. E se você resolve o Nordeste, você resolve o Brasil. Quais são os problemas do Nordeste? Vindo de uma pessoa que não é do Nordeste. De maneira clara, o Nordeste é uma região desproporcionalmente mais pobre do que as regiões do Centro-Sul. O desenvolvimento econômico que o Centro-Oeste passou nos últimos anos por conta do agro organizado, ele não se repetiu aqui, tirando algumas poucas regiões. Os municípios do Nordeste, em sua grande maioria, dependem de envio de recursos federais. E por mais que, de acordo com o Pacto Federativo, a região Nordeste receba proporcionalmente mais dinheiro que as outras regiões, ela não teve o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico proporcional ao longo dos últimos 20, 30 anos, que deveria ter dado a quantidade de recursos que foi enviado. Portanto, o recurso que é enviado para cá, ele tem um mau uso. E aí esse mau uso se dá em todas as esferas, nas esferas municipais e nas esferas estaduais. E nós precisamos resolver isso urgentemente. E o governo federal vai ter que participar disso. E nós estamos vivendo um problema que está começando a ficar, vamos dizer, agravado, porque as regiões estão começando a se odiar. Já viram aquela coisa? Tem um cobertor curto, se puxa para um lado, fica faltando no pé, né? E farinha pouca, meu pirão primeiro, que eu acho que é um ditado bem brasileiro, está presente em todos os lugares, que é, começou a faltar dinheiro, e as pessoas estão começando a falar, estamos tendo problema no Pacto Federativo. As pessoas em Santa Catarina estão falando lá em Santa Catarina, eu estou de saco cheio de receber imigrantes do Maranhão, tá favelizando minha região que nunca teve favela. Enquanto que o governador do Maranhão, não, aqui tá uma maravilha, e não tá uma maravilha. Pará, a mesma coisa, não é Nordeste, mas a gente tem que colocar no mesmo Região complexo. Norte. Região Norte, o Pará, mesma coisa, o Barbário fica celebrando, tá 80% de aprovação, população toda indo embora. Que aprovação é essa? Que população é essa que vende o voto? Que infelizmente a regra nos lugares mais pobres do Brasil, e isso está inserido no contexto da maior parte das cidades do Nordeste. A população vende o voto e as pessoas naturalizam isso. Então a gente vai precisar atacar muito forte os problemas do Nordeste e parte dos problemas do Norte, porque o Norte, nos estados menores, já tem um agro desenvolvido chegando lá e atuando, e tornando eles mais independentes do governo federal. Caso mais óbvio foi a Rondônia. Fazendo isso, alterar a dinâmica política brasileira. Então, boa parte do nosso trabalho, das nossas propostas, é focado na região do Nordeste. É estratégico também, licença, Ronaldo, é estratégico também porque o Nordeste é que está decidindo as campanhas presidenciais nos últimos anos, né? Então, se você consegue aí apoio de uma grande região, Norte e Nordeste é diferente, né? Mas se você consegue um grande apoio de eleitores no Nordeste, você pode definir uma campanha, inclusive o que você quer, né? Que ter mais de 50% dos votos. Então, querendo ou não, é um pouco estratégico, não é só de proposta Não é. e... Não é estratégia. Não é estratégia. A questão, então, é o seguinte. Você está falando que no Pacto Federativo o Nordeste tem recebido muito mais recursos do que a sua representatividade econômica. É isso que você quer dizer. Ou seja, o Nordeste não está repassando tanto dinheiro para o Pacto Federativo como o Sul e Sudeste. E Centro-Oeste também. E Centro-Oeste que se sentem prejudicados. Mas durante a história brasileira, durante a vida do Brasil todo, essas regiões foram industrializadas. Essas regiões é diferente do semiárido, é regiões que chove, que é boa para a agricultura, sempre foi, tem incentivo de tudo quanto é monta, 700 e poucos bilhões só para o agronegócio, né? E esse agronegócio está onde? Está no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, amigo. Não está no Nordeste. Porque o Nordeste é agricultura de subsistência. O Nordeste falta água, Renan. Renan só sabe o que é abrir um pote e não ter uma gota d'água e o cabo ter que andar 2, 3 léguas para pegar um balde d'água. Quem passou sede, Renan. Só sabe o que é não ter o que comer quem passou fome. Quem não passou não sabe. Aí, às vezes o cara chega lá do Sul, não estou falando que é você, jamais, perdão. Aí diz assim, o povo do Nordeste não sabe escolher. O Nordeste, amigo, o povo sabe onde é que está chegando no Então tá maravilhoso, então. Sabe? Não é isso. Então acho que a gente vai deixar como tá. A tendência é para melhorar. O que a gente quer? A gente quer melhorar. Não é. Renan. Não é. Se fosse Renan, isso, desculpa. Olha, se fosse isso, aqui uma coisa relativamente a região Nordeste tinha aumentado a participação dela no PIB e não aumentou. Deixa eu explicar para todo mundo que está assistindo. Se eu seguisse essa lógica, que é uma lógica vitimista que o senhor está colocando. Não, tô não. É vitimista, porque, olha só, você está tirando mérito... Porque o Nordeste está sendo industrializado. Não está sendo industrializado. Não está. As estatísticas não vão nessa linha. Infelizmente não vão nessa linha. O senhor só está comprando uma espécie de um orgulho, que é orgulho, não,
olha só, nós fomos prejudicados no passado. Não foram prejudicados no passado. Sempre. E se houve olha só, e se houve prejuízo no Nordeste no passado, houve prejuízos pontuais. Mas historicamente, se vou pegar da República do Café com Leite pra cá, o Brasil é um país em que as oligarquias mandam, e as oligarquias tocam o seu poder, e as oligarquias tocam os seus projetos. A gente já teve Minas Gerais mandando, a gente já teve São Paulo mandando. São Paulo foi muito importante dentro do Pacto Federativo na República do Café com Leite. Depois São Paulo foi prejudicado pela República do Vargas em diante. São Paulo teve interventor em São Paulo tocando. Teve a revolta de 32 por conta disso. E nunca mais voltou à presidência. E nunca mais voltou à presidência. E São Paulo, mesmo assim, se desenvolveu muito mais do que os outros. Porque você aí tá tirando mérito das pessoas de São Paulo, das pessoas da região sul, que chegaram pobres, imigrantes no começo do século XX e se construíram. E aí esse discurso parece assim que essa galera lá do sul foi ajudada e cresceu. O que é mentira. O que é muito mentira. Isso é injusto, inclusive, com os nordestinos que saíram daqui e migraram pra lá. Eu acho isso é um discurso, o senhor me desculpa, coitadista, e um discurso que diz respeito às outras pessoas. A questão é, o arranjo político, social e econômico do Centro-Sul deu mais certo do que o daqui. Ponto. E deu mais certo ao longo do tempo do que o daqui. E muito dinheiro veio pra cá. Eu vou dar um exemplo. Quando o Lula entrou, o Lula botou mais dinheiro em Pernambuco, em Goiás ou Santa Catarina? Eu vou lhe perguntar o seguinte. Não, pera, tô fazendo uma pergunta. Eu já vou responder pro senhor. Eu vou só lhe dizer uma coisa aqui. Hoje, quais foram os 3 estados que mais receberam dinheiro do PAC? Você se lembra? Do dinheiro do PAC? Não sei. Agora, esse PAC novo qual do Lula. foi? Sabe qual foi? Manda. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Agora, qual o estado que mais deve? Agora, vamos lá, mas muda. Quais são os estados em termos proporcional que receberam mais dinheiro do Pacto Federativo? Proporcional. Porque São Paulo tem a maior população e o São Paulo tem o maior PIB. Então, naturalmente, ele vai receber... Por exemplo, qual é a cidade que tem mais... economia, exato. Então, proporcionalmente... Mas a gente está numa federação e a federação tem Mas as coisas não são proporcionais. Mas não vai ser proporcional. Mas assim, olha só, eu nem acho... Não vai ser proporcional, porque se for proporcional, não vai ter equilíbrio. Mas, pelo amor de Deus, o que eu tô querendo dizer é que você não vai justificar... Você está dizendo o seguinte, você não vai justificar pelo PAC... nordestino para tirar o dinheiro do Nordeste e mandar pro Sul? Não é isso que eu tô falando. Não é isso. Não, pera. Vocês não estão deixando eu responder assim. Deixa eu falar. Eu ia pedir, inclusive, pro Ronaldo deixar o Renan terminar de falar. E aí a gente termina de falar. O Renan, você pode falar. Sim. Eu vou, assim, primeira coisa, existe uma confusão... Então, perfeito. Existe uma confusão conceitual aqui. Proporcionalmente, como São Paulo tem uma economia maior e um PIB maior, naturalmente ele vai ter números absolutos maiores. Por exemplo, São Paulo capital, existe uma coisa que chama razão e proporção. Uhum. Então, São Paulo capital tem mais gente em números absolutos recebendo Bolsa Família, mas proporcionalmente menos, entendeu? Porque é uma cidade muito grande, então as razões e proporções contam. Dito isso, eu nem acho que deveria ser o Estado a receber mais PAC. Não é que eu tenho concordância com isso. Agora, os números do Pacto Federativo e os números de investimento do governo federal, especialmente nos anos do governo Lula 1 e 2, vão nessa linha. O governo Lula investiu muito mais em Pernambuco do que em Santa Catarina e em Goiás. Quem cresceu mais? Eu acho que Santa Catarina e Goiás. Por quê? Por quê? Porque já tinha todo um lastro, já tinha toda uma infraestrutura, já tem as condições geográficas que facilita, Renan. Por favor, pelo amor de Deus. Santa Catarina não tem rodovia. Santa Catarina tem saneamento básico baixíssimo. Santa Catarina não tem rodovia. Você sabia que se for escoar a produção industrial lá de Blumenau, lá pro Vale do Itajaí, tem uma estrada de uma mão só. Mas eu tenho que saber que eu sou candidato a presidente de um país inteiro. E o que eu tô falando é o seguinte... Sim. Vou deixar muito claro, para não vir o maldito discurso coitadista que tem daqui. Eu quero... Tem porque se conversa é coitadista. O que eu tô falando é, eu quero o Nordeste rico e desenvolvido. Só que não vai ser dando grana na mão de oligarca vagabundo que tem aqui no Nordeste, para eles fazerem malversação desse dinheiro que vou resolver. Porque não tá funcionando, eu tô falando que não tá funcionando. E sabe quem também acha que não tá funcionando? As pessoas estão indo embora do Nordeste para os outros lugares do Brasil. O único lugar que recebe imigrante do Nordeste é a Paraíba. Maiormente João Pessoa. Os outros lugares o pessoal tá indo embora. Então se tivesse funcionando isso, as pessoas estão ficando. Esse é o exemplo mais óbvio. E o dinheiro, o Maranhão proporcionalmente recebe, é o segundo estado mais a receber dinheiro da Federação no Pacto Federativo. As pessoas estão ficando indo embora do Maranhão. Elas estão indo embora do Maranhão. E as pessoas saindo do Nordeste, indo pro Pará, estão indo embora do Pará. Então, o dinheiro na mão dessa classe política corrupta está fazendo mal para as pessoas do Nordeste. Os prefeitos das cidades aqui, eu vou dar um exemplo pro senhor. Mais de 80% das cidades no Nordeste, 70% e 80%, eu vou ter que, talvez peque pela imprecisão aqui, mas é um número nesse espaço. Eles vivem
Os municípios vivem de dinheiro do Pacto Federativo. Eles vivem de dinheiro que é repasse federal. O IDH dos municípios não melhora, ou seja, a cidade continua uma droga, só que o dinheiro continua fluindo. Tem que manter como tá? Ah, não, porque um dia a gente pode ter sido... Vamos pegar, se o argumento do nosso amigo fosse verdadeiro. Se um dia houve, né, vamos deixar o Nordeste para trás, dane-se o Nordeste, e vamos só investir em São Paulo, para deixar paulista rico. O método alternativo que nós estamos vivendo com o novo Pacto Federativo, de 88 para cá, não funcionou. Porque o Nordeste não está recuperando a diferença. Então tem que fazer outra coisa. O que eu estou propondo é fazer outra coisa. E eu quero discutir fazer outra coisa. Agora, fazer o que está fazendo agora tá muito ruim pro Nordeste e tá muito ruim pros outros estados. E a gente vai precisar resolver isso. Olha, inclusive você está falando sobre suas propostas, essas aqui são suas propostas. O senhor, inclusive, afirmou que caso seja eleito, pretende, estamos falando sobre municípios, cidades, pretende fundir municípios pequenos que não conseguem se sustentar e até nomear interventores federais nos casos que considerar problemático. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe, inclusive, um levantamento recente, né, que há um movimento no sentido oposto de fundir os municípios. Um levantamento recente mostrou que mais de 700 distritos no Brasil querem se emancipar, alegando que arrecadam e não recebem investimentos proporcionais dos municípios a quais pertencem. Caso o Renan ele seja, né, eleito futuramente, justifica defender a redução da autonomia municipal, confusões e possíveis intervenções federais, tendo em vista que no momento atual a população está reivindicando justamente mais a autonomia local. E aí eu queria que você explicasse inicialmente essa proposta de fundir municípios e esse contrapartido desse levantamento que eu trouxe aqui. Eu já vi esse movimento que existe de querer abrir municípios novos, e isso é uma loucura. As pessoas estão chapadas, as pessoas estão malucas, e não exatamente o povo, porque o povo não quer um município, o povo quer resolução dos seus problemas. Só que quem quer novos municípios são as elites políticas locais. Existe uma coisa que é a elite política majoritária e elite política dissidente. Isso existe classicamente em ciências políticas. A elite política dissidente, ou ela derrota a elite de uma cidade e ela chega ao poder, que é a famosa oposição versus situação, ou ela se emancipa e vira elite, por exemplo, de um determinado bairro, de uma região que vira uma cidade. Pois bem, eu não sou contra uma emancipação quando dois critérios são obedecidos. Claramente aquela comunidade que está se emancipando, ela é autossustentável. Ou seja, aquele município tem dinheiro para se bancar, tem arrecadação e tal, portanto, eles têm dinheiro para brincar de jogo democrático. E 2, quando culturalmente eles têm uma diferença, eles têm características geográficas ou culturais que façam haver esse apartamento. Onde acontece isso com muita facilidade são nos Estados Unidos da América. Você tem os condados, você tem as cidades, você consegue fazer uma separação para ter uma cidade de 1000 habitantes lá. Mas ela se banca. Ela se banca. Os City Councils que tem lá nos Estados Unidos, são os conselhos, que aqui são as câmaras de vereadores, os caras nem recebem dinheiro. É um encontro que acontece num conselhinho, aí tem o cara lá, o xerife local, com o carrinho dele de polícia, tudo bancado. Aqui, uma emancipação é assim, a cidade não se banca pra porcaria nenhuma, é uma elite política que quer ter um poder relativo maior sobre aquele espaço, e o resto da federação, todo mundo pagando a conta. Isso é maluquice, isso é loucura, isso são essas elites políticas vagabundas que nós temos no Brasil, atuando para tornar a vida no Brasil uma porcaria, e nós temos que reduzir esses mais de 5 mil e poucos municípios para no máximo 3 mil. A gente vai ter que fundir os municípios em unidades administrativas maiores, ter só um prefeito, e só uma Câmara de Vereadores com esse número mínimo de 9. Acabou, vamos fundir, vamos diminuir essa confusão administrativa. Os programas sociais eles têm que ser parametrizados e os prefeitos têm que trabalhar com indicadores, que é isso que eu estava falando sobre o Nordeste. O Nordeste, os repasses vêm para cá, e o repasse vem para cá, o vereador e o prefeito não tem obrigação nenhuma de melhorar a vida das pessoas. Então o dinheiro é tacado aqui, e o prefeito recebe, vem um monte de emenda, os prefeitos, os deputados atuam com essa emenda, a vida não melhora, o IDH não melhora, ou seja, o índice de desenvolvimento humano não melhora, a dependência do governo federal continua alta, e eles se reelegem. Como? Como é que é a reeleição numa cidade pequena no interior? Vocês sabem como é que é? É compra de voto durante o mandato e a compra de voto durante as eleições. A compra de voto é a base da eleição no Brasil. A cidade que os meus pais moram, que é Vinhedo, que é no interior de São Paulo, com IDH altíssimo, mesmo lá tem compra de voto. Em todo canto tem compra de voto. Tem compra de voto. Agora, aqui, a compra de voto, ela é a regra, ela é muito presente. Não existe eleição sem compra de voto pra cá. E é muito alta a taxa de pessoas que acabam participando desse jogo. E esse jogo tem que ser quebrado. Aí as pessoas não cobram o político por aumentar a cobertura de esgoto.
Portanto, a cobertura de esgoto em toda a região Nordeste é baixíssima. Não cobram ele para ter emprego e, vamos dizer, uma atividade econômica real na cidade. Não cobram para ter escola boa com um SAEB melhor, ou um ranking do IDEB melhor. Não há cobrança. O cara faz um show do Wesley Safadão, distribui uma emenda, usa a emenda desviada para comprar uma parte da população com os cabos eleitorais e com as pessoas apaniguadas colocadas dentro da prefeitura, e a vida das pessoas não melhora. Essa é a dinâmica da cidade pequena. Essa dinâmica tem que ser destruída.